O São Paulo Futebol Clube venceu mais uma com o técnico Hernan Crespo. Mas qual será o segredo? Vamos para a resenha. Fala galera da resenha, hoje vamos falar do São Paulo Futebol Clube, esse time que está embalado depois da chegada do Hernan Crespo. Mas qual será o segredo? Cara, não tem segredo. O segredo é o seguinte, bota o pessoal para jogar, dá confiança para o pessoal e principalmente coloca os jogadores em suas devidas posições. A maior cartada do Crespo foi colocar o Luciano na posição que ele mais gosta de jogar, como segundo atacante e muitas vezes como principal atacante, como centroavante. Ele substitui o André Silva e coloca o Luciano como centroavante. Está jogando de segundo atacante, fazendo gol em quase todos os jogos, decidindo partidas e está feliz. E a maioria dos jogadores estão felizes que estão jogando em suas posições, ele está dando chance para todo mundo. Colocou o Luan novamente, estava afastado aí por um bom tempo, o Luan volante, colocou o Luan para jogar, o Luan está jogando feliz. Mesmo com 5 minutinhos, você vê a vontade que o cara entra, a vontade que ele fica ali na beira do campo esperando o momento para entrar. Então é assim, parou de improvisar os zagueiros nas laterais direitas, tá dando chance para quem realmente está bem. Você vê que o Alisson e o Pablo Maia eram intocáveis e hoje eles estão como opção no banco de reserva. É claro que com essa demanda de jogos aí, hoje em dia é difícil falar quem é titular, quem é reserva, mas os principais jogos ele está usando o Marcos Antônio e o Bobadilla. E aquela dupla de volantes que eram intocáveis estão atualmente como opções no banco de reserva. E tá dando certo? Tá dando certo. O Crespo, depois da sua volta, foi uma derrota para o Flamengo, que é uma coisa mais normal do mundo, lá no Maracanã. Até ele fez esse comentário. E depois só vitórias, né? E empates. Bem mais vitórias do que empate. Então, assim, colocou o time para jogar. E ontem, mais uma vez, uma vitória muito importante, né? Porque dificilmente São Paulo ganha fora, e ontem ganhou uma do Internacional, lá no Beira-Rio, né? Por 2-1, estava ganhando de 2-0 e parecia que estava controlado. E aí o juiz acabou dando um pênalti lá que bem duvidoso, porque é claro que tem toda aquela questão de interpretação, mas ao meu ver, eu acho que até no seu não foi pênalti. Foi nítido que o Pablo Maia foi para dar um carrinho e ele recolheu a perna e o jogador buscou o contato. O jogador do Inter buscou o contato. E com isso o juiz deu pênalti. Eu acho que porque estava 2-0. O VAR não tinha nem que chamar. Ele viu que não foi pênalti, não chama. Porque se ele chamar o árbitro fica na pressão e ele vai dar. Dificilmente ele não vai dar. Mas enfim, ainda bem que o São Paulo saiu com a vitória. Senão esse pênalti ia dar carta para manga, com certeza, né? Rafael, né? Ele que é contestado por muitos, mais uma vez, fez lá umas 2 defesas muito importantes, que com certeza acabou ajudando o São Paulo na vitória. Ele que é um jogador que ultimamente ele tem aquela consistência, ele não é aquele goleiro que ele voa em todas as partidas, mas ele está sendo importante. Quando o São Paulo está precisando, ele está lá. E ontem, mais uma vez, ele fez 2 defesas que era gol. Eu mesmo assistindo falei, é gol. Então assim, o Rafael realmente ele tá numa fase muito boa. Eu sempre gostei dele, tenho amigos aí que falavam mal, não, que ele chama gol igual aos outros. Não, ele não é. O Rafael realmente, eu acho que o São Paulo pode ficar despreocupado, pelo menos momentaneamente, com o goleiro titular, né? Já o Jandrei, eu não penso assim. O Jandrei realmente ele deve ser um cara muito bacana, mas para o gol de São Paulo, acho que não tem condições. Acho que São Paulo tem com certeza correr atrás de um goleiro reserva, aí, um goleiro de know-how, né? Lateral direito, o Cedric,
como vocês quiserem. Para mim ele foi muito bem. Foi muito bem ontem, realmente ele estava oscilando bastante. Ele tem uma falha que é o cruzamento, né? Não espere o cruzamento de Cedric, né? Embora ontem ele acertou uns 2 cruzamentos lá, mas é muito difícil ele acertar um cruzamento. Mas ele foi muito consistente e na marcação ele foi muito bem, né? Eu acho que ele precisa treinar um pouco mais cruzamento, porque realmente um lateral tem que saber cruzar, ele tem que jogar a bola na cabeça do centroavante, principalmente o André Silva que está lá, às vezes é o Caleri, é sempre um centroavante do São Paulo que está lá e essas bolas não chegam pelo lado direito, né? Lado esquerdo, o Enzo, meu Deus, que lateral, ele não é um exímio lateral. Ele não tem aquela técnica toda, ele não é habilidoso, ele não dribla, ele não pedala, mas o cara, o que um lateral tem que fazer, ele faz. Defende muito bem, é raçudo demais, e ele avança muito bem. Não vou falar que ele ataca, ele avança. Então assim, ele passa toda hora ele está recebendo a bola, tenta cruzar, ele só não cruza quando ele é bloqueado. Eu acho ele um bom lateral. E hoje ele tá melhor que o Wendel, ele merece ser titular, né? E você vê que o Crespo estava dando oportunidade para o Wendel entrar jogando, né? Um jogador caro, de nome, seleção brasileira, Europa. Então o Crespo entendeu isso, falou, vou deixar ele jogar, né? Vamos dar uma confiança pro cara. Ele foi e se machucou, você vê como que é as coisas, né? Então o Enzo com certeza tá dando conta do recado, né? Zaga, poxa, velho, os 3 zagueiros lá, vou te falar uma coisa, viu? Não tenho o que falar desses caras, não. Pra mim, o Arboleda, há bons anos, ele tá entre os melhores zagueiros do Brasil, ao lado do Alan Franco, que ontem não jogou, mas os dois, pra mim, são uma das melhores zagas do Brasil, se não a melhor, né? E agora eles encontraram mais um Ferrarese, que é um zagueiro pelo lado direito, e ontem foi o melhor jogador da partida, com muito mérito, né? Ele defende muito bem, dificilmente toma um drible, apoia também, dá passe, dá lançamento, é muito bom de bola aérea, né? Do outro lado tem o Sabino, zagueiro pelo lado esquerdo, que não é aquele exímio zagueiro, né? Ontem deu umas falhadinhas, umas escorregadinhas lá, mas enfim, não comprometeu, né? Então assim, a zaga do São Paulo tá de parabéns também pelo jogo de ontem. Aí o primeiro zagueiro, Bobadilla, não preciso nem falar, fez um gol, né? Deu umas 2 falhas lá também, quase entregou lá um gol, escorregou também, não sei o que estava acontecendo com aquelas chuteiras ontem lá, mas ainda bem que não saiu gol, mas quase saiu. Bobadilla foi bem, achei que ele foi muito bem, fora esse lance ele foi bem, marcou bem, deu os passes, ele faz o feijão com arroz muito bem, não à toa ele está sendo titular com o Crespo, porque ele na marcação ele é muito bom, né? E o Crespo ele prefere ali deixar o meio de campo recheado, a zaga bem protegida, que é para os alas, né, os 2 laterais e os 2 atacantes ficarem mais livres, né? E vem dando certo. O Marco Antônio, já estão dizendo aí que ele é o Vitinha, né? Você sabe quem é o Vitinha, né? Um dos melhores meias hoje do mundo lá do PSG. É claro que é uma brincadeira, né? Não tem comparação, mas ele realmente é uma maquininha, né? Ele tá em todos os lugares, ele vai na zaga, ele vai no ataque, ele vai no meio, vai na lateral e toca e marca. Ele precisa, acho que, chegar mais na frente, chutar mais pro gol, tentar fazer mais gols, né? Porque ele é um segundo volante. E hoje em dia um segundo volante é um meia, né? Não tem mais volante. Hoje em dia os volantes são todos meias. Então acho que ele precisa chegar mais na área, precisa tentar fazer mais gols. Eu acho que é o que falta nele, porque de resto ele é um bom jogador. E aí você tem ontem foi o Bobadilla, Marcos Antônio e Alisson. O Alisson ele deu uma caída, confesso que o Alisson deu uma caída. Só que o time de São Paulo está em ascensão, então não está aparecendo essa caída do Alisson, dá uma impressão que ele está bem junto com os outros. Mas o Alisson do ano antes da lesão é o Alisson depois da lesão é outra. Depois da lesão ele ainda teve alguns jogos muito bons, mas na consistência ali ele está mais para baixo do que para cima. Mas o time de São Paulo está indo bem, então ele não está comprometendo, né? E na frente, Luciano ontem não foi bem,
Tem aquela vontade dele, aquela chatice, reclama, fala de tudo, que demonstra uma vontade, mas para mim isso é mais chatice do que vontade. Eu vejo vontade de outra forma. Vontade para mim quem tem é o Enzo, e você não vê ele reclamando de tudo, dando piti. Luciano é um bom jogador, a gente gosta dele, mas ele dá muito piti. Ele tem que pensar em jogar mais e falar menos, né? Mas ele está numa fase ótima, está salvando o São Paulo de jogos importantes, então ele está com crédito. André Silva, infelizmente, qualquer atacante, olha só o que eu estou falando, qualquer atacante que tiver no banco de reserva de São Paulo vai ser melhor que o André Silva, né? Ponto final, não preciso falar mais nada. Depois entrou o Pablo Maia, depois entrou o Luan, depois entrou o Lucas Ferreira, que perdeu, né? Perdeu espaço, mas o Crespo já deixou bem claro que ele vai ter as oportunidades dele, né? Rodriguinho estava vindo muito bem, mas não jogou. Enfim, o São Paulo está aí numa ascensão, né? Eu espero que assim continue. É bom pro futebol brasileiro, é bom pro futebol de São Paulo. Você ter mais um forte aí para estar competindo com aqueles que estão lá, que a gente já sabe, né? Então é isso, São Paulo tá bem. Eu queria falar um pouquinho sobre o jogo de ontem. Próximo jogo do São Paulo agora é na próxima quarta-feira, né, lá no estádio do Atlético Paranaense. Ganhou a primeira partida de 2-1, Copa do Brasil, agora jogo de volta, não tem nada ganho, vai ser jogo muito difícil. Campo sintético, campo dos caras lá é sintético, e o São Paulo já manifestou sua reclamação, entre aspas, com relação aos campos sintéticos, né? São Paulo que não se adapta, não gosta. E é isso, 2-1, é um jogo muito difícil. E favorito, pode-se dizer que São Paulo é favorito, porque está numa fase bem melhor do que a do Atlético Paranaense, está na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é um jogo mata-mata, lá na casa deles, o estádio vai estar cheio, campo sintético, então assim, São Paulo tem que fazer uma bela partida se quiser passar. É isso, né? Por outro lado, também jogaram Palmeiras empatou no finalzinho por 2-2, estava perdendo de 2-0, empatou, né? O Palmeiras realmente é um time de guerreiros, né? O Palmeiras é um time de guerreiros. E vai jogar na próxima quarta-feira também contra o Corinthians, jogo de volta, perdeu de 1-0. Agora é no Allianz, né? Corinthians empatou também com o Ceará, saiu perdendo e conseguiu o empate também nos finaizinhos, empatou por 1-1 e pega o Palmeiras no Allianz na quarta-feira. O Santos vai jogar às 8 da noite hoje, segunda-feira, e conta com o menino Ney. E aí a gente vai essa semana falar um pouquinho mais sobre futebol. É isso aí, meus queridos, o vídeo de hoje foi esse. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Clica no sininho para receber os próximos vídeos e deixa aquele like maroto para dar uma moral pro pai aí, beleza? Um grande abraço. Aqui a resenha é sem massagem.